Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gui Figueiredo do canal Matemática Informal e hoje vou falar sobre dois teoremas bem importantes na geometria. Vamos começar falando sobre o teorema de Menelaus. E qual que é a ideia do teorema de Menelaus? O teorema de Menelaus ele basicamente serve para você verificar se três pontos estão alinhados. Normalmente você demonstra que três pontos estão alinhados utilizando ângulos. Você tem, por acaso, três pontos P, Q e R. Para eles estarem alinhados, eles vão ter que formar um ângulo de 180 graus ou um ângulo de 0 graus, né? Se você está trabalhando com o vértice num dos ângulos da ponta. Mas o teorema de Menelaus você consegue utilizar apenas medidas de segmentos para provar que três pontos estão colineares. E qual que é a ideia? Se você tem um triângulo, você vai usar esse triângulo como referência. Você vai pegar três pontos, um em cada um dos lados do triângulo. Você pode, por exemplo, pegar um ponto P, que pertence ao lado AB, pode pegar o ponto Q, que pertence ao lado BC, e pode pegar o ponto R, que pertence ao lado CA. Ele não precisa estar necessariamente no segmento do lado, ele pode estar no prolongamento, né, como o nosso exemplo aqui, o ponto Q. Aí o teorema de Menelaus diz pra gente que esses três pontos estão alinhados, ou seja, existe uma reta que passa pelos três. Se somente se você tem esse produto dando um menos 1. AP sobre PB vezes BQ sobre QC vezes CR sobre RA igual a menos 1. Esse sinal menos 1 é porque nesse enunciado do teorema de Menelaus, nós estamos trabalhando com segmentos orientados. É possível você trabalhar também com Menelaus sem utilizar o menos 1. Mas qual que é a ideia, né, desses segmentos orientados? Seguinte, se você tem um segmento, se você pega qualquer segmento na mesma reta, por exemplo aqui, né, você pega aqui um ponto X, que divide esse segmento na razão de 2 para 1. Você tem 2x e x. Caso você faça a razão do segmento AX sobre o segmento XB, do jeito que está, você concorda que o AX e o XB eles estão indo para o mesmo sentido? Então, essa razão de AX por XB é uma razão positiva. Porém, se eu pegasse um ponto Y na mesma reta, tal que essa distância de AY é o dobro da distância de BY, se você dividir AY sobre BY ou AY sobre YB, um segmento é o dobro do outro. Porém, né, se você trabalha com AY dividido por YB, você consegue ver que no nosso desenho o AY está indo para a direita e o YB está indo para a esquerda. Então, essa razão é negativa, é menos 2, tá? A vantagem de trabalhar com segmentos orientados é que, além de trabalhar com o tamanho de segmentos, você consegue saber, né, para qual sentido está o ponto. Se você fala o segmento AB e você fala o segmento BA, vão ser dois valores opostos, certo? Aí nessa razão AP sobre PB, tá vendo que no meu desenho o AP tá para baixo, o PB tá para baixo? Então essa aqui é uma razão positiva. Se você faz BQ sobre QC, no nosso desenho, BQ está para a esquerda e QC está indo para a direita. E se você faz aqui CR sobre RA, no nosso desenho, CR está para cima, RA está para cima, né? Então, a primeira razão, como é para baixo, tem o mesmo sentido, é positivo. A segunda razão, esquerda, direita, está oposto, é negativo. E a terceira razão, CR e RA, está para cima, está dando uma razão positiva, porque eles têm o mesmo sentido, tá? Então, no nosso desenho da figura que a gente fez, você tem, né, dois valores positivos e um valor negativo, aí o produto dá menos 1, tá? Que dá negativo. É possível também você fazer uma figura em que os três valores dão negativo. Se você faz essa outra figura, que você tem o P, o Q e o R
todos nos prolongamentos das retas, né, dos lados, você vai ter, então, né, que as 3 razões dão negativas, aí o produto também dá menos 1, tudo bem? E como é que a gente pode demonstrar o teorema de Menelaus? Bem, o enunciado do teorema de Menelaus trabalha com uma equivalência. Ele diz que estão alinhados se somente C o produto dá menos 1. Quando você trabalha com uma equivalência, você tem, então, na verdade, duas coisas. Estar alinhado implica que é menos 1, e a conta da menos 1 implica que eles estão alinhados. A gente vai dividir a nossa demonstração do teorema de Menelaus em duas partes. A gente vai primeiro demonstrar a ida, ou seja, eu vou supor que os 3 pontos estão alinhados, e eu vou demonstrar que aquele produto de razões dá menos 1. E para isso, o que eu posso fazer, né? Sabendo que eles estão alinhados, eu tenho essa reta vermelha que passa pelos 3 pontos. E para trabalhar com aquelas razões, eu posso tentar trabalhar ou com semelhança ou com algum outro teorema que envolve razões de segmentos. Eu vou traçar uma paralela auxiliar para facilitar, né, e utilizar o teorema de Tales, por exemplo. Também dá para fazer só com semelhança. E qual que é a ideia? Eu posso pegar um ponto X aqui no lado AC, que seja aqui, então, numa reta paralela à reta PQR. Então, eu vou traçar uma reta BX paralela a PQR com X no lado AC. Se você olha esse pedaço da figura que está sendo destacado agora, você percebe que você tem aqui, né, duas retas paralelas, então você pode trabalhar ou com semelhança de triângulo ou com o teorema de Tales. Eu vou utilizar aqui o teorema de Tales, que sai um pouquinho mais rápido. O teorema de Tales diz que, se você tem essas retas paralelas, os segmentos formados dessa reta AB são proporcionais aos segmentos formados na reta AC. Então, pelo teorema de Tales, AP está para PB, assim como AR está para RX. Tá? Perceba que eu utilizei a mesma ordem de pontos. Eu fiz aqui o A nos dois, eu fiz o P e o R, que estão na mesma reta, e eu fiz o B e o X, que estão na mesma reta. Então, você está trabalhando com trechos em direções iguais. Então, essa razão é igual a essa razão. Mas, além disso, eu posso utilizar esse outro pedaço da figura. Tá? Eu posso, novamente, nesse outro pedaço, ou utilizar semelhança de triângulos, ou eu posso utilizar o teorema de Tales, né, que diz que os segmentos são proporcionais. Se você usa o teorema de Tales nesse pedaço agora da figura, você tem que QB está para QC, QB está para QC, assim como RX está para RC. Eu fiz esse trecho sobre o total, está para esses trechos sobre o total. O teorema de Tales diz que essas razões são iguais. Se você multiplica essas duas equações, o que você vai ter, né? Se você multiplica, você tem que esse vezes esse é igual a esse vezes esse. O interessante é que como o Rx aparece em cima e aparece embaixo, o Rx acaba simplificando. Fica só AR sobre RC. Então pronto, nós temos aqui um produto dando igual uma razão. Um produto de razões dando igual a uma razão. Já daria para você passar multiplicando, deixar tudo do mesmo lado. E para ficar exatamente igual à nossa fórmula que eu anunciei no slide anterior, eu vou fazer pequenas alterações. A gente sabe, né, que quando você tem segmentos orientados, AB e BA são opostos. XY e YX são opostos. Então eu vou fazer algumas pequenas trocas. Eu vou pegar esse QB, esse RC e esse AR, eu vou trocar o sinal. O QB é menos BQ, o RC é menos CR e o AR é menos RA. Aí se você corrige isso, você vai ter 3 sinais sendo trocados, então a conta vai trocar de sinal. Em vez de dar 1, você vai ter menos 1. E pronto, né? Você demonstrou a ida do teorema de Menelaus. E como é que a gente faz para demonstrar a volta do teorema de Menelaus? Então agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai supor que o produto das razões dá menos 1, e eu vou provar que esses 3 pontos estão alinhados, que eles são colineares. Bem, na matemática, 3 pontos estarem alinhados é algo bem especial. Mas 2 pontos é axiomático, né? Euclides dizia que existe uma única reta que passa por 2 pontos. Então 2 pontos estão sempre alinhados. Então, se eu tenho 3 pontos, P, Q e R, e eu quero provar que eles estão alinhados,
eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar dois pontos, que eu sei que estão alinhados, eles vão formar uma reta, e eu vou provar que o terceiro ponto está na mesma reta. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a reta que passa por Q e por P, e eu vou provar que ela também passa por L. Tudo bem? Aí, tá. Se você pega a reta QP, ela eventualmente vai cruzar o lado AC. Eu quero provar que ele vai cruzar no ponto R, porque o R é o ponto que está no lado AC. Suponha que essa reta cruze o lado AC num ponto R'. Aí eu vou provar que esse ponto é R. Tudo bem? Sabendo que Q, P e R' estão alinhados, eu posso utilizar a ida do teorema de Menelaus. A ida do teorema de Menelaus diz que esse produto dá menos 1. A nossa hipótese diz que esse outro produto também dá menos 1. Se você compara a ida de Menelaus e a hipótese, você pode juntar essas duas informações e concluir que CR' sobre R'A é igual a CR sobre RA. Perfeito? E como é que você prova agora que esses dois pontos são iguais? Para isso que a gente vai utilizar o fato de nós estamos trabalhando com segmentos orientados. Se você pega essa identidade, essa igualdade, e você soma um dos dois lados, o que acontece, né? Essa soma da esquerda, se você faz o MMC dos denominadores, você vai ter CR' sobre R'A. Só que CR' mais R'A vai dar CA. E na direita, se você soma 1 e faz o MC dos denominadores, você vai ter CR mais RA. E CR mais RA também dá CA. Se você tem essas duas frações com o mesmo numerador dando iguais, os dois denominadores também vão ter que ser iguais. Então, R'A é igual a RA. E aí que está a vantagem de trabalhar com segmentos orientados. Você garante a unicidade do ponto. Falar que AB é igual a AC não quer dizer necessariamente que o B é igual a C se não for orientado. Você poderia ter de um lado e do outro o mesmo tamanho. Mas quando você trabalha com segmentos orientados e sabendo que RA e R'A estão na mesma reta, você garante que R' é igual a R. E, portanto, né, se R' é igual a R, os três pontos pertencem à mesma reta. Você conclui, então, que P, Q e R estão alinhados, demonstrando, assim, o teorema de Menelaus. E vamos praticar um pouco o teorema de Menelaus. Você pode utilizar o teorema de Menelaus para duas coisas a princípio. Você pode já conhecer que uma reta passa por os lados de um triângulo e utilizar o Menelaus para descobrir os segmentos formados nos lados. Ou você quer provar que uma reta existe e que três pontos estão alinhados, aí você utiliza os segmentos e utiliza Menelaus para provar que eles estão de fato alinhados. Vamos fazer aqui um exemplo do primeiro caso, que é o mais tranquilo, mais simples. Imagina que você tem essa figura e você quer calcular o tamanho do segmento X. Tudo bem? Aí qual que é a ideia? A fórmula do Menelaus é essa. A nossa figura não tem nenhum nome de vértice. Mas como é que eu faço para não me confundir na hora de aplicar o teorema de Menelaus? Perceba que essas razões são sempre de segmentos do mesmo lado. O lado AB tem o ponto P. Então você tem de A até P, de P até B. O lado BC tem o ponto Q. Então aqui, ó, você tem de B até Q, de Q até C. E o lado CA tem o ponto R. Então aqui você tem de C até R, de R até A. Então eu faço da seguinte maneira. Faço do vértice até o ponto da reta, desse ponto até o outro vértice. Aí desse vértice você vai para o outro lado. Do vértice até o ponto da reta, do ponto da reta até o outro vértice. Aí continua desse vértice C. Do vértice até o ponto da reta, desse ponto da reta até o outro vértice. Aí você vai fazer uma volta completa. Você começa no A, termina no A. Você vai do vértice até a reta, reta até vértice. Vértice até reta, reta até vértice. Vértice até reta, reta até vértice. E esse produto você tem que dar menos 1. Então, eu vou fazer um produto de razões dando menos 1.
Primeiro, identifique qual triângulo e qual é a reta que você quer utilizar o teorema de Menelaus. Todos esses segmentos aqui estão nos lados desse triângulo que eu estou destacando. E os pontos que dividem esses segmentos são pontos dessa reta vermelha que eu acabei de destacar. Então, eu vou utilizar o teorema de Menelaus nesse triângulo e nessa reta. Você pode começar por um vértice qualquer. Vou pegar aqui o vértice de cima. Aí, o que eu faço? Eu faço desse vértice até a reta, que dá 4, e dessa reta até o outro vértice, 1. Eu vou manter os dois positivos, porque o 4 e o 1 eu fiz na direção para baixo. Então, como esses segmentos têm o mesmo sentido, a razão entre eles vai ser positiva. Agora eu estou nesse vértice aqui, concorda? Agora eu faço a mesma coisa, do vértice até a reta, da reta até o outro vértice. Perceba que o 2 foi para a esquerda e o 7 foi para a direita. Então um deles é positivo e o outro é negativo, eles são opostos. Não importa para a gente qual é positivo ou qual é o negativo, porque nós estamos trabalhando com razões. O importante só que são opostos. E agora que você está nesse vértice, você faz do vértice até a reta, da reta até o vértice. Aí pronto. Esse é o teorema de Menelaus aplicado a essa figura. Você só precisa agora isolar o x. Se você isola o x nessa figura, você vai ter que x igual a 24 sobre 7. Então pronto, essa é a resposta desse exercício. Um outro teorema bem importante da matemática é o teorema de Ceva. E o que diz o teorema de Ceva? O teorema de Ceva ele serve para provar que três retas são concorrentes em um único ponto. Ele tem uma ideia parecida com o Menelaus, você vai utilizar pontos dos lados de um triângulo, só que a abordagem e a fórmula vai ser um pouquinho diferente. Então, o que diz o teorema de Ceva? Imagina que você tem um triângulo e você vai pegar um ponto em cada um dos lados desse triângulo. Ponto P no lado AB, ponto Q no lado BC e o ponto R no lado AC. O teorema de Ceva diz que essas três retas, essas três cevianas, ceviana é o nome da matemática, quando você liga um vértice de um triângulo a um ponto lado oposto. Então, essas três retas, essas três cevianas, são concorrentes se e somente se aquele produto que a gente fez igual a Menelaus dá 1. Então, a diferença de Ceva para Menelaus é que no Ceva você tem o produto dando 1 e no Menelaus você tem um produto dando menos 1. Lembrando que, novamente, nós estamos trabalhando com segmentos orientados. Você tem, que AP e PA são coisas opostas, PB e BP são coisas opostas, e assim em diante. A figura que eu fiz aqui do teorema de Ceva, ela pode ser um pouquinho diferente. Aqui eu coloquei 3 pontos no interior dos segmentos. Então, essas 3 razões são positivas, faz sentido o produto dar 1. Mas também seria possível você ter uma figura parecida com essa. Você tem 2 pontos fora dos lados dos segmentos dos lados e um ponto dentro. Aí se você faz o produto, você vai ter 2 dessas razões negativas e uma dessas razões dando positiva. Aí o produto vai dar 1 do mesmo jeito. E como é que você pode demonstrar o teorema de Ceva? O teorema de Ceva, que nem o teorema de Menelaus, trabalha com uma equivalência. Ele diz que as retas são concorrentes se somente ser um produto dá 1. Então, novamente, eu vou demonstrar 2 coisas. Serem concorrentes implica que a conta dá 1, e se a conta dá 1, implica que elas são concorrentes, tudo bem? Vamos começar pela demonstração da ida do teorema de Ceva. Então, na nossa demonstração da ida, eu vou supor que as 3 retas são concorrentes. E se essas 3 retas são concorrentes, existe um único ponto que está na 3. Eu vou chamar esse ponto de ponto X. E para demonstrar o teorema de Ceva, eu posso utilizar o teorema de Menelaus. Se você olha, por exemplo, esse triângulo e essa reta, você pode utilizar o teorema de Menelaus nesse triângulo e nessa reta. Aplicando o teorema de Menelaus, você tem que AP sobre PB vezes BC sobre CQ vezes QX sobre XA igual a menos 1. Eu fiz que nem eu comentei antes,
do vértice à reta, da reta ao vértice, do vértice à reta, da reta ao vértice, do vértice à reta, da reta ao vértice. Isso dá menos 1. E eu também posso utilizar o teorema de Menelaus nesse outro pedaço da figura. Eu posso usar o triângulo da direita, eu posso utilizar essa outra reta. Aí, aplicando o teorema de Menelaus novamente, você tem que esse outro produto dá menos 1. Eu peguei o vértice A até a reta, da reta até o vértice, do vértice até a reta, da reta até o vértice, do vértice até a reta, da reta até o vértice. Novamente, Menelaus dando menos 1. E o que acontece se você multiplica essas duas equações? Primeiro, note que esses valores aqui, esses segmentos que eu coloquei destacados de vermelho, aparecem em cima e embaixo da mesma maneira ou trocados. O BC aparece em cima e embaixo com o mesmo sinal. Então, se você multiplica, vai cortar porque está em cima e está embaixo. O QX aparece em cima e XQ aparece embaixo. Um é o oposto do outro. E XA aparece embaixo e AX aparece em cima. E um é o oposto do outro. Quando você multiplica, BC com BC corta, QX sobre XQ dá menos 1 e AX sobre XA dá menos 1. Aí menos 1 com menos 1 vai dar positivo. E menos 1 com menos 1 na direita também dá positivo. Você acaba concluindo que esse produto dá 1. Aí para ficar exatamente igual à fórmula que eu enunciei no slide anterior, eu vou fazer algumas pequenas alterações. Eu posso trocar, né, a ordem desses dois segmentos. QB é menos BQ e CQ é menos QC. Aí se você troca duas vezes, vai trocar o sinal menos 1, vai ficar positivo e você acaba concluindo exatamente o que eu tinha falado, né, no slide anterior, no enunciado do Teorema de Seva. Então pronto, acabamos de demonstrar a ida do Teorema de Seva. E como é que eu demonstro a volta do Teorema de Seva? Bem, para provar a volta do Teorema de Seva, eu vou supor que o produto dá 1 e eu vou tentar provar que as três retas são concorrentes. Novamente, quando você tem três retas concorrentes na geometria plana, isso é algo bem especial. Mas duas retas concorrentes não é tão difícil, basta elas não serem paralelas, tudo bem? Então, a gente pode fazer o seguinte, eu posso pegar duas dessas retas, a reta CP e a reta AQ, e eu sei que elas vão ser concorrentes em um certo ponto X. Eu quero provar, então, que BXR estão alinhados, que a terceira reta também vai passar pelo mesmo ponto. Então, se eu pego a reta BX, ela vai encontrar o lado AC em um certo ponto R'. Eu quero demonstrar que o ponto R é igual ao ponto R'. Aí eu vou provar que as três retas são concorrentes. E agora que eu sei que essas três retas aqui são concorrentes, né? Porque eu fiz duas e a terceira eu construí para ser concorrente, eu posso utilizar a ida do Teorema de Seva. Então, eu tenho essa hipótese aqui, que esse produto dá 1, e eu tenho essa hipótese aqui, né, que é o Teorema de Seva, na verdade, que o produto também dá 1. Se você compara essas duas equações, você conclui que essa terceira razão, que é a única coisa diferente, deve ser igual. E aí você consegue terminar da mesma maneira que a gente terminou no Teorema de Menelaus. Se você soma um dos dois lados e você junta as frações, você conclui que R'A é igual a RA. E a vantagem de trabalhar com segmentos orientados é que isso garante que o R é igual ao R'. Logo, essas três retas são todas concorrentes e a gente acabou de demonstrar o Teorema de Seva. E por fim, vamos praticar um pouquinho o Teorema de Seva. Você pode novamente utilizar o Teorema de Seva de duas maneiras. Você pode conhecer o fato que três retas são concorrentes e utilizar isso para descobrir segmentos dos lados de um triângulo, ou você pode provar que três retas são concorrentes utilizando segmentos do lado de um triângulo. Por enquanto, vamos falar, né, só desse primeiro caso. Futuramente, eu devo falar sobre os pontos notáveis, e aí o Teorema de Seva vai ser bem importante para demonstrar a existência dos pontos notáveis. Então, dessa figura, como é que você pode descobrir o valor do segmento X? Isso é uma aplicação direta do Teorema de Seva. O Teorema de Seva é um produto de razões dando 1. E eu acho ele até mais simples de você utilizar em relação ao Teorema de Menelaus. Basta você pegar um ponto
que é um vértice, a princípio, pode ser também um ponto que não seja um vértice, e dá a volta no triângulo voltando para ele. Você faz desse vértice até um ponto do lado, do ponto até o outro vértice. Desse vértice até um ponto do lado, do ponto até o outro vértice. Desse vértice até um ponto do lado, desse ponto até o outro vértice. Aí pronto, esse produto tem que dar 1 pelo teorema de Celan. Aí se você isola o x nessa equação, você descobre que o x vale 70/9, fim do exercício. Bem, pessoal, basicamente é isso. Tchau, tchau, até a próxima e se cuidem.